Queridos, abra sua Bíblia. Bem rapidamente as irmãs vão continuar pegando os nomes aí. Pode continuar, termine de pegar os nomes aí, bem discretamente, e nós já vamos para a ministração da palavra. Lucas capítulo 7, versículo de número 36. Meu muito obrigado a vocês, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Os irmãos sabem que todo o valor que tem entrado nessa igreja tem sido administrado com muita seriedade. Isso é um temor que eu tenho no meu coração muito grande, tá certo? Nós temos muito cuidado com cada centavo que é entrado aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida, você está semeando aqui em terra fértil. Lucas capítulo 7, verso 36, se você puder ficar de pé por um momento. Diz a Sagrada Escritura: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. O que ela trouxe? E se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse ele. Em seguida, Jesus virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Amém? Espírito da verdade, Pai, queremos ouvir a tua palavra. Fala conosco de uma maneira peculiar e especial. Que seja, ó Pai, a tua mão, que seja a tua voz, falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Tome seu assento. Eu tenho uma memória muito ruim para algumas coisas, mas para outras eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro de cada sermão que eu preguei desde os 8 anos de idade. Se você me perguntar qual foi o sermão que eu preguei em 2011 na cidade tal, eu lembro qual foi a palavra. E eu lembro que eu já preguei nesse texto uma vez nos últimos 3 anos que nós estivemos pastoreando esta igreja. Mas hoje o Senhor me trouxe a esse texto novamente, com uma nova reflexão, uma nova palavra. E por que esta palavra? Porque hoje nós estamos num domingo de ceia, e a palavra que o Senhor ministrava ao meu coração é sobre a sua posição, qual é o seu lugar, qual é a sua atitude
quem você representa hoje, nesta ceia, porque ceia é banquete. É o momento em que pão e vinho, símbolos presentes do Jesus fisicamente ausente. Ou seja, a presença espiritual de Jesus, que é mais incontestável do que qualquer lei física. Ela é real em nossos corações e é simbolizada por estes dois elementos que nós temos aqui. E esta reflexão, esta passagem que nós acabamos de ler, é também uma história de um jantar. E aqui nós temos dois participantes. E enquanto eu estiver pregando, o meu desejo é que você tente encontrar-se numa autoanálise da sua vida, do seu comportamento. Quem, por vezes, nós estamos representando. Então, a história vai direto ao ponto. Jesus foi convidado para um jantar, é o que está dito no versículo de número 36. E quando Jesus foi convidado, Jesus atendeu o convite. Isso é uma coisa incrível e peculiar sobre Jesus. Porque às vezes em que Jesus foi convidado no Novo Testamento para participar de alguma coisa, ele atendeu o convite. Jesus só não entra em casa que ele não é convidado. Jesus só não entra em família que ele não é convidado. Mas a Bíblia também diz que uma outra vez, 2 discípulos iam de viagem, quando iam passando da casa, pediram para Jesus ficar. E Jesus, embora tenha feito como quem ia mais adiante, ele só queria ser convidado. E quando ele foi convidado, ele entrou. Este homem convidou Jesus. E Jesus hoje é o nosso convidado especial. Quando Jesus chegou à casa daquele homem, ele sentou-se à mesa. E aí o texto apresenta agora uma segunda personagem. Essa personagem é uma mulher que ficou sabendo que Jesus estaria comendo na casa do fariseu. E a Bíblia dá a identidade, ou pelo menos como ela era conhecida. E ela era conhecida como uma pecadora. Embora o encontro que ela teria com Jesus mudaria e transformaria a forma como ela seria conhecida. Mas até então, ela era conhecida como pecadora. E ela ficou sabendo que Jesus estaria nesse jantar. E ela disse: eu preciso me encontrar com Jesus. Ela foi. E ela leva algo para entregar a Jesus. Olha, a nossa cultura, ela não é uma cultura que valoriza muito as coisas físicas. É comum, às vezes, que você venha de algum lugar e fale assim: olha, eu lembrei de você, né? Fulano mandou uma lembrança para você. E aí, às vezes, a gente pergunta: cadê a lembrança? A pessoa não mandou a lembrança. A lembrança que a gente fala, às vezes, é só a palavra. Porque se alguém falar: olha, fulano mandou uma lembrança para você, eu vou perguntar na hora: cadê a lembrança? Mas parece que a nossa cultura não é muito ligada com essa coisa física. E o oriental é muito apegado a isso.
É tanto que na concepção hebraica de culto, ninguém aparecia no culto sem um sacrifício para entregar ao Senhor. Porque o hebreu, ele tinha a convicção de que o melhor horário para ele fazer a sua oração no templo era às 9 da manhã e às 3 da tarde. Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque às 9 da manhã e às 3 da tarde eram os horários em que eram oferecidos os sacrifícios diários no templo de Jerusalém, e aquela fumaça que subia do sacrifício, eles entendiam, chegava nas narinas de Deus com cheiro agradável. E a melhor forma e o melhor horário, ou o melhor momento da gente pedir algo a alguém, é quando você elogia, quando você entrega algo para essa pessoa. Já percebeu quando você chega e entrega um presente para alguém, como é que essa pessoa fica feliz? Depois desse momento você pode pedir a coisa mais difícil que ela já tinha dito que não faria, ela decide fazer. Então os judeus sabiam disso, para eu chegar diante de Deus eu preciso chegar com alguma coisa. E essa mulher, como faz parte dessa cultura, ela quer ir até Jesus, ela quer ter um momento com Jesus, mas ela leva algo e ela prepara uma coisa para entregar a Jesus. A Bíblia diz para nós, no versículo de número 37, que ela preparou um frasquinho de alabastro com perfume, e ela levou esse frasco para presentear, para derramar, para quebrar, porque aliás, depois de quebrado esse frasco, sairia a mirra, sairia o perfume, que ela planejou levar e entregar para Jesus. Só que quando essa mulher chega, porque os jantares comunitários como esse ficavam em lugares onde as portas ficavam abertas, e é por isso que essa mulher tem acesso livre. Essa mulher, ela começa a observar uma coisa, e ela identificou claramente aquilo que Jesus percebeu já na hora do convite. Este homem convidou Jesus, mas este homem não tem a intenção de honrar Jesus. E qual é a prova disso, pastor? Havia naquela época 5 formas de honrar o convidado. Quantos eram? 5 eram as formas, ou o número de honras, tipos de honra para um convidado. A Bíblia fala de todas elas. Uma delas era você lavar os pés daquela pessoa que vinha até a sua casa. Se você não quisesse fazer isso, você poderia colocar um empregado ou um servo para fazer isso na porta da casa. Jesus uma vez se ajoelhou no momento comunitário de uma refeição pascual, e ele de repente decidiu começar a lavar os pés dos discípulos. Isso era uma forma de honrar. A segunda maneira de honrar um convidado naquela época era pegando um pedaço de pão, molhando em um caldo e entregando para a pessoa que você queria honrar. E Jesus fez isso com Judas. A Bíblia diz que Jesus pegou um pedaço de pão, ele molha no caldo e ele entrega para Judas. E por que Jesus estava fazendo isso? Porque Jesus queria honrar Judas, mesmo sabendo que ele estava traindo. Era uma forma de tentar alcançá-lo e resgatá-lo no último momento. A terceira forma de honrar um convidado naquela época era com ósculo santo, era um beijo na face, que costumava ser assim, um igual beijava alguém de mesma classe social na face. Um escravo beijava o Senhor na mão, ou melhor, um discípulo beijava o seu mestre na mão. Mas um escravo, não se achando digno de beijar o seu senhor na face ou na mão, beijava nos pés. Mas havia uma outra forma de honrar o convidado, que era pegando o vinho e colocando no copo dele, fazendo encher até transbordar. E a quinta e última forma de honrar um convidado naquela época era pegando óleo e derramando sobre a cabeça de alguém. Essas duas formas aparecem juntas naquele salmo, quando o salmista diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Fazer o cálice de alguém transbordar não era naquela época considerado como um acidente, mas era uma espécie de honra
para alguém que você desejava realmente prestigiar. Acontece que essas formas aqui, nenhuma delas foi praticada pelo homem que convidou Jesus. Imagine se eu convido você para um jantar, e como anfitrião nem sequer eu vou lhe receber na porta. Ou se como anfitrião nem sequer eu pego na sua mão, que naquela cultura era o beijo na face. Nem sequer eu coloco a mão no seu ombro e digo, seja bem-vindo. Então, este homem convidou Jesus para participar de um jantar. Diante dos seus amigos parece que ele está honrando Jesus, mas por dentro, e a partir da ausência de alguns atos, Jesus sabe que ele não quer honrá-lo. A mulher que trouxe o frasco de alabastro, ao ver isso, ela preparou quantas coisas para trazer? Quantas? Uma, que foi o frasquinho de alabastro. Mas quando ela viu que todas as formas necessárias de honra foram desconsideradas, então ela começa, uma após a outra, a fazer aquilo que aquele homem não tinha feito. É como se aquele homem tivesse pensado, diante dos fariseus, amigos dele, porque atrás Jesus faz uma crítica severa aos fariseus. É como se aquele homem tivesse pensado, Jesus vem aqui, mas aqui nós vamos lidar com ele da forma como ele merece, e aqui nós vamos tratar com ele. Mas de repente, assim como se é verdade que ele pensou isso, no reino espiritual Deus levantou uma mulher para dizer, pois haverá aqui alguém que vai fazer tudo aquilo que não foi feito por alguém que não quer honrar Jesus. E agora, eu quero que você foque comigo no motivo pelo qual essa mulher faz isso. Essa mulher faz isso por causa de 3 sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de gratidão. Quando a gente lê essa história, em especial o versículo de número 47, a gente descobre que essa mulher, pelos verbos que estão aí no passado, essa mulher já teve um encontro com Jesus antes. E essa mulher veio até Jesus como expressão da sua gratidão. Essa mulher, possivelmente, era uma mulher que vivia, ou que viveu em algum momento da sua vida da prostituição, por isso ela é chamada de pecadora por esse fariseu. Acontece que essa mulher, ela teve um encontro com Jesus antes desse jantar. E o encontro que ela teve com Jesus foi tão forte, tão especial para ela, que ela decidiu mudar de vida. Ela decidiu abandonar o seu pecado. Ela decidiu, o encontro com Jesus fez, aquela mulher era uma mulher que era carregada por marcas, por culpa, uma mulher que entra num estilo de vida como esse, ela não entra porque ela gosta de entrar, mas alguma condição a levou a isso, e ela tem marcas profundas na sua existência. Esta mulher aqui, ela possivelmente era uma mulher carregada de culpa, carregada de vergonha, carregada de sentimentos de peso, carregado de autocondenação, carregado de uma autoestima muito baixa, carregada de vários sentimentos de desprezo que ela havia, ou de objetificação que ela havia acumulado ao longo de todos os seus atendimentos e de sua história. Mas teve um momento que ela encontrou com alguém que fez todo aquele fardo cair no chão, toda a culpa foi desfeita, todo o peso do pecado foi jogado. Ela foi completamente tocada pelo maravilhoso efeito transformador das palavras do mestre. A vida, o estilo, o jeito, o olhar de Jesus a tocou tão profundamente que essa mulher decidiu mudar de vida. E a prova que ela decidiu mudar de vida é que as prostitutas naquela época carregavam um frasquinho de alabastro
pendurado no pescoço. Isso é um historiador chamado Kenneth Bailey, que morou mais de 30 anos em Israel e descobriu isso. As mulheres naquela época carregavam por causa dos odores, assim como alguém que vai para um trabalho e de repente tem um evento, depois leva um perfumezinho na bolsa para dar uma xeringada. As mulheres que viviam nesse estilo de vida amarravam ao pescoço um frasquinho de perfume para amenizar os odores de uma época que não era possível ter água com tanta facilidade. Mas esta mulher, a prova de que ela já decidiu mudar de vida antes desse jantar, é que ela está trazendo para Jesus, ela está trazendo aquilo que dissipou os odores dos seus encontros. Ela está trazendo e dizendo: Jesus, o Senhor transformou o odor da minha vida, o Senhor colocou um cheiro na minha história, e aquilo que para mim é mais especial, aquilo que para mim foi mais valioso durante muito tempo, eu quero colocar aqui aos teus pés, porque eu não precisarei mais deles. A minha vida tem o aroma da graça, a minha vida tem o perfume do perdão, a minha vida tem o perfume de Cristo, a minha vida tem o aroma do céu. Eu não preciso mais disso. Oh, aleluia! E ela vem. O sentimento de gratidão é o primeiro. Mas depois vem o sentimento de tristeza, que é o segundo. Tristeza por quê? Gratidão porque ela foi perdoada, mas tristeza porque ela vê como Jesus é tratado por Simão. Ela vê que das 5 formas de honrar o convidado, as 3 principais ele não fez. E essa mulher chegou para entregar, para colocar diante de Jesus o seu frasco. Verso de número 38. Quando ela chegou perto, a presença de Jesus a tocou de uma maneira tão especial, que ela começou a chorar. É inexplicável. Quando a gente chora na presença de Jesus, eu já contei isso aqui uma vez. Uma vez eu estava dirigindo com meu filho do lado, e de repente a presença de Jesus veio tão grande sobre a minha vida. E eu comecei a chorar. Meu filho logo ficou preocupado, falou: pai, o que está acontecendo? Você está triste? Eu falei: não, meu filho, eu estou alegre. Ele falou: mas você está chorando? Eu falei: mas eu estou chorando de alegria, porque eu estou sentindo a presença de Jesus. Quando esta mulher chegou perto de Jesus, ela começou a chorar. E essa mulher só tinha preparado quantas coisas? Só uma. Ela só tinha preparado o frasco que ela trouxe, de alabastro. Mas quando ela chegou perto de Jesus, vendo Jesus ser desonrado de tal maneira, e sabendo quem ele verdadeiramente era, essa mulher começou a chorar copiosamente, e as lágrimas, quase que em forma de cachoeira, caíam nos pés de Jesus. O Espírito estava compensando a ausência da água na entrada da casa, de uma água comum, com a água de um coração quebrantado, as lágrimas de um coração que estava completamente grato e quebrantado diante de Jesus. Suas lágrimas começaram a cair, e ela percebeu que ela não tinha levado toalha, porque ela não planejou chorar, ela não planejou lavar os pés de Jesus. E quando ela se dá conta de que ela não tinha toalha, e de que também talvez não adiantaria pedir naquela casa, essa mulher vai fazer uma coisa, que se você compreendesse um pouco daquela cultura, você ia entender a força desse negócio.
Eu não sei se alguém já disse isso para você, mas naquela época, um homem poderia pedir um divórcio se uma mulher soltasse o seu cabelo na rua ou mostrasse para algum homem. Por isso, havia toda aquela cobertura em volta do seu cabelo. E de alguma forma, essa mulher, aquilo que ela tem como a glória, como Paulo vai dizer que a glória, o cabelo é a glória da mulher, aquilo que ela tem de mais importante naquela cultura, aquilo que deve permanecer preso, ela esquece o protocolo, e ela então solta o cabelo e joga nos pés de Jesus. Quando ela faz isso, o pessoal já leva para o lado da sensualidade, mas aqui há uma adoração sincera, verdadeira, autêntica e genuína. Aquele homem com aquela mente pervertida, olha, vê a sensualidade nisso e fala, se esse aí soubesse quem ela é, não deixaria que ela lhe tocasse. Aquela mulher começou a lavar os pés de Jesus com lágrimas, começou a enxugar com seus cabelos, e para compensar a ausência de beijo que Jesus não recebeu de Simão, a Bíblia diz que ela começou a beijar ininterruptamente os pés de Jesus. Aí, Simão começa a murmurar. Simão começa a murmurar e dizer, se esse aí soubesse quem éessazinha, não deixaria que ela lhe tocasse. Mas Jesus sabia o que havia no coração dele, porque ele veio para aquela ceia, para aquele jantar, mas ele veio apenas para cumprir um protocolo diante dos seus amigos. Ele não veio com coração de adorador, ele não veio com coração genuíno para honrar Jesus, ele não veio com coração desejoso de fazer Jesus ser honrado na sua vida. E a minha pergunta para você é se ao longo da sua vida cristã, você não tem se tornado alguém que vem participar da ceia apenas por uma questão de protocolo religioso. A minha pergunta é se nós não estamos, por causa do longo tempo, deixando de lado o primeiro amor, o desejo de honrar Jesus como na primeira vez. Se a gente não já trata a coisa como uma coisa comum, uma coisa apenas ritualística, como uma coisa apenas que você faz pelo estrito cumprimento do dever. Porque ainda tem aqueles que ainda têm forte dentro de si o sentimento de estrito cumprimento do dever. É meu dever como crente participar da ceia do Senhor, eu vou para a ceia. Ele pode não vir em nenhum outro culto, mas ele vem na ceia. Esse ainda tem na mente o estrito cumprimento do dever como princípio que o motiva. Mas tem aqueles que já estão num nível tão mais desleixado que nem o estrito cumprimento do dever não tem, nem pela obrigação não vem, deixa a ceia por qualquer motivo, não participa, não honra aquele que está na mesa. Mas em nome do Senhor Jesus, o meu desejo é que hoje você saia desse patamar, venha para esse patamar daquele que não vem pelo estrito cumprimento do dever, não vem só porque o pastor precisa ver você na ceia, não vem só porque você tem a obrigação de participar como alguém que batizou, não, mas porque você quer encontrar-se com Jesus de uma maneira especial, você quer participar da mesa, você quer honrar Jesus, você é essa mulher que vem para entregar ao mestre a sua genuína e verdadeira adoração. Essa mulher chega, e Simão está sendo protagonista no seu coração, e Jesus agora olha para Simão e diz assim: Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Aí olha como é que o Simão é hipócrita. Ele fala assim: dize, mestre. Mas no coração dele ele está dizendo aí: se esse aí fosse profeta. Olha como esse homem não quer honrar Jesus. Olha como esse homem só participa desse jantar por causa da obrigação que ele tem com seus iguais,
de repente ofertar um evento social. Mas Jesus vai ao cerne da questão e diz assim: Simão, eu vou te contar uma história. Um homem, dois homens, deviam a certo credor. Um devia 500 e o outro devia 50. Verso 42, nenhum dos dois tinha que pagar. Então olha aqui para mim, um tinha 500, um devia 500, não pode pagar. O outro devia 50, não tinha como pagar. O dono da dívida perdoou os dois, quem vai ficar mais alegre? Um deve 500, dívida perdoada. O outro deve 50, dívida perdoada. Quem vai ficar mais alegre? O que teve a dívida de 500 perdoado. Mas a chave dessa história que me veio à mente hoje não é 50, não é 500. A chave desta pequena parábola é o que está escrito na tela, eu quero que você leia comigo. Nenhum tinha com que pagar. Leia comigo mais uma vez. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Essa é a questão central dessa parábola. Como, pastor? Porque o fariseu é aquele homem que acha que só deve 50. Porque os pecados externos dele não são tão censuráveis quanto os pecados dela. Os pecados sociais dele são pequenos. Aparentemente falando, ele é um homem justo, ele só deve 50. Mas ela tem pecados que aos olhos dos outros são considerados graves, porque ela foi uma mulher de vida difícil. Mas observe que a questão não é quem deve 500, a questão não é quem acha que só deve 50. A questão é que nenhum dos dois tinha com que pagar. E o que Jesus está apontando aqui é aquilo que vai se revelar na mensagem da cruz. Há pessoas que acham, os meus pecados são pequenos. Há pessoas que talvez não teve uma vida tão difícil, não teve um testemunho tão cabuloso para poder contar na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, acerca de Jesus, acerca do perdão, acerca da cruz e acerca do seu pecado. Não importa quanto você acha que é melhor ou menos pior, mas uma coisa eu quero dizer para você: ninguém tem com que pagar. Nós só estamos aqui por causa da obra da cruz do Calvário. Não importa se alguém acha que só deve 50, não importa se alguém acha que deve 500, não importa se alguém matou, não importa se alguém, não, eu não matei, mas meu Deus, eu não preciso, não precisa, você precisa da cruz, você precisa do perdão, porque até aquele que acha que deve pouco, não tem com que pagar. Nós estamos aqui para celebrar o perdão dos nossos pecados. Pastor, eu não tive uma vida de um pecado, como eu ouvi daquele irmão que viveu nas drogas, graças a Deus por isso, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero que você saiba e se sinta tão grato hoje, como esta mulher se sentiu, para ofertar ao dono deste jantar, para ofertar a Jesus uma gratidão e um amor incomensuráveis através da sua adoração. E para terminar, Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, deixa eu aplicar a parábola agora na sua vida. Verso 44. Só que agora Jesus vai mudar o olhar. Presta atenção nisso. Jesus está falando com quem? Repita: Simão. Mas Jesus está olhando para quem? Jesus está olhando para quem? Para a mulher. Porque a mulher chamou a atenção de Jesus. A adoração da mulher tocou Jesus. Jesus olha para a mulher. Porque Jesus estava com os pés para trás, reclinado. Os pés, por serem considerados impuros naquela cultura, não podia ficar perto da comida. Como não havia cadeira como tem hoje, ele
eles ficavam reclinados no chão, com os braços apoiados em sofás, em almofadas, os pés para trás, para longe daquilo que era colocado no centro. A mulher atrás de Jesus, Jesus falando com Simão, mas agora Jesus tira o olhar de Simão e olha para a mulher. Jesus está falando com Simão, olhando para a mulher. Jesus disse: Simão, olhe para esta mulher. Eu entrei na sua casa. Olha, Simão, você poderia ter mandado alguém lavar os meus pés. Se você quisesse me honrar, você mesmo poderia ter lavado os meus pés. Ou mais ainda, se você tivesse um pouquinho mais de consideração, você poderia pelo menos ter colocado a bacia para eu lavar os meus pés. Mas você não me deu água. Jesus não está reclamando porque ele não lavou os pés dele, Jesus está reclamando porque ele não deu água. Olha o nível que Jesus fala com ele. Você não me deu nem água para eu lavar os meus pés. Mas esta mulher tirou água da alma, tirou lágrimas de dentro, e ela enxugou com aquilo que é mais caro e que representa a sua glória. Simão, você não me saudou com um beijo, verso 45, na face. Mas esta mulher não para de beijar os meus pés. Olha o que o texto diz, ela não parou. E por último Jesus diz: você não ungiu a minha cabeça com óleo simples. Mas essa mulher pegou um óleo caro, um perfume, e não se achando digna de colocar este perfume na minha cabeça, ela colocou nos meus pés. Por isso, Simão, eu quero lhe dizer uma coisa. Por isso, mulher, eu quero te dizer algo. Os teus pecados foram perdoados. Isso está no passado, estão perdoados. E é por causa desse perdão que você recebeu, que você amou muito e fez tudo o que você fez hoje aqui. E eu preciso aplicar esta palavra antes da gente ministrar a ceia, para que você entenda qual é o propósito dessa palavra na sua vida hoje. É que enquanto eu estava meditando, o Espírito Santo trazia ao meu coração a reflexão de que muitas vezes nós estamos vivendo a vida cristã, indo para jantares, vindo para a ceia, participando de cultos, mas agindo com uma falta de honra tão grande a Jesus na nossa vida e em tudo no nosso coração, que às vezes a gente acha que o simples fato de convidar Jesus, de fazer um culto, de fazer uma oração, de vir à frente, vai resolver toda a nossa negligência espiritual. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é que Ele quer reacender na sua e na minha vida o desejo pelo primeiro amor. Ele quer reacender na minha e na sua vida a paixão pelo primeiro sentimento que você teve quando você encontrou Jesus. O sentimento que faz você agir de uma maneira completamente diferente. Você já percebeu que aquelas pessoas que estão no primeiro amor, que vêm para o seio da comunidade, elas começam a agir de uma forma tão extraordinária, se doando seu tempo, doando a sua casa. Essas pessoas, elas agem de um jeito tão lindo, mas um jeito que essas pessoas agem, mesmo que elas não tenham intenção de incomodar ninguém,
Elas incomodam aqueles que começam a achar que isso é besteira. Para que tudo isso? Isso é babação. Isso é não sei o quê. Está vendo aí? Eu já vi gente dizendo, vive na igreja, não precisa disso. É porque você já não tem mais o sentimento de gratidão e quer atrapalhar a vida de uma mulher que acha que deve tudo a Jesus. Aí sabe o que a conformidade social faz? Isso é questão de conformidade social, a ciência explica. Foram feitas várias pesquisas. Inclusive tem na Netflix uma série também que explica todos os comportamentos sociais. Mas o mais famoso é aquele em que as pessoas estão numa sala, tocam uma campainha, a pessoa se levanta. Aí chega uma pessoa, aí toca a campainha, ela vê o outro se levantar, e ela está sentada, ela se levanta também. Chega o quarto, quinto, sexto, e todo mundo, quando toca a campainha, está se levantando, ele nem sabe porquê, mas ele vê que todo mundo está fazendo, ele se levanta também. Isso é conformidade social. E o que mais acontece é que as pessoas que chegam com o primeiro amor na igreja não contagiam os outros. Por quê? Conformidade social explica. Porque ela é uma, porque ela é duas. E existe uma congregação inteira que não age daquele jeito. E a pessoa, para não ficar destoante do grupo, com o passar do tempo, ela começa a agir conforme o grupo. Mas aí Deus salva outro. Aí esse outro chega. Aí esse outro que chega, começa a vir com o primeiro amor, está ali dedicado, cheio do Espírito, com vontade de fazer tudo, de ajudar, presente em tudo. Mas aí ela começa a ver que o comportamento daquela comunidade é diferente. E ela entra na conformidade social. Foi por esse motivo que o Senhor Deus, entendendo dessa teoria muito antes dos cientistas do comportamento humano descobrir, que o Senhor Deus falou assim, olha, tem que renovar essa geração inteira, se eu quiser colocar esse povo dentro da terra prometida. Tem que surgir uma geração nova. Por quê? Conformidade social. E a gente acaba indo no meio do grupo, do curupão, da maioria, que já passou do primeiro amor, que não sente mais, que não se alegra mais, que não se emociona mais, que não vibra mais, que não está mais com aquilo ardendo dentro do seu peito. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que se for necessário, Deus vai mudar a geração, mas Deus quer transformar você, Deus quer transformar a sua vida. Nós não vamos ser um modelo frio, gelado, de conformidade social, para gelar aqueles que entram por essas portas. Tem que haver dentro dessa igreja o que nós estamos pedindo e orando, um avivamento espiritual, que faz o quê? Que começa a aquecer os corações gélidos, os corações frios, os corações conformados, os corações que não sentem mais, os corações que não se alegram mais, as vidas daqueles que não sentem mais a presença de Jesus. E a minha oração, eu não sei pelo que Ele vai levar a nossa comunidade a passar, como já tem feito, mas de uma coisa eu sei, que as orações que estão sendo feitas nesse lugar, por avivamento, elas estão sendo ouvidas no céu. Deus vai mandar um espírito de avivamento sobre esse lugar. E eu quero dizer para você que é frio, eu quero dizer para você que é gelado, e pastor, isso quer dizer que todo mundo tem que sentir igual? Não, quando eu digo frio, quando eu digo gelado, não é porque você não pula, não é porque você não chora. Quando eu digo frio e gelado, é também porque você não quer sentir o calor humano, você não quer sentir o calor da comunidade, o calor do Espírito, o calor da generosidade. Deixa eu dizer uma coisa, se o Espírito Santo não alcançar a sua vida, ele vai tirar você daqui. Sabe por quê? Porque esse lugar vai ser para
aqueles que entendem o propósito de Deus, aqueles que entendem que Deus tem uma obra nesse lugar, aqueles que entendem que Deus vai levantar essa igreja para uma obra, para uma missão. Deus vai levantar essa igreja para ser conhecida através do Evangelho, através da sua generosidade, através das suas obras. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor Jesus. Deus quer uma igreja calorosa, Deus quer uma igreja que abraça, Deus quer uma igreja que se importa, Deus quer uma igreja quente, Deus quer corações que estejam verdadeiramente comprometidos com o Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Tem gente que pensa que é como Simão. Tem gente que pensa assim: se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Aí Jesus fala assim: pois eu vou trazer para esse jantar uma pecadora, uma que não foi convidada. Ela vai entrar e ela vai fazer aquilo que você acha que se você não fizer, ninguém vai fazer. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Tem gente que ele pensa que se ele sair, acaba. Se ele deixar, a igreja para. Ei, se não tiver mais fariseu, e eu espero que diminua a quantidade deles, Deus vai levantar mulheres, Deus vai levantar homens, que muito embora se sintam cheios de culpa, vão chegar aqui, e os seus fardos vão cair neste lugar, eles vão ser transformados, eles vão ser perdoados, e eles vão ser a nova força, a nova força, a nova força deste lugar aqui. Aleluia. Se você em algum momento tem agido como Simão, olhe para a mulher. Pastor, mas essa mulher não tem tempo de crente. Essa mulher chegou hoje, o senhor já vai colocar. Ah, meu querido, deixa eu dizer uma coisa. Esse negócio de tempo de crente, você está confundindo o reino de Deus com INSS. Reino de Deus não segue as lógicas da previdência social. Tempo de aposentadoria é para INSS. No reino do céu é diferente. No reino do céu é diferente. No reino do céu é diferente. Você pode ter 30 anos, você pode ter 40 anos e ser como Josué, e ser como Caleb, e dizer: eu tenho 80 anos, mas o meu coração arde mais do que o coração de qualquer outro aqui. Agora, por outro lado, você pode ser alguém com 1 ano e ter um coração de 60 e ter um coração de 30. Deus não vai olhar isso. Deus vai olhar para outros critérios, e o que ele diz é que nesta igreja, se for necessário ele renovar a membresia, ele vai renovar, mas ele vai realizar neste lugar um aquecimento e um avivamento espiritual. E só se você acredita, eu vou deixar você levantar as mãos para o alto e adorar a Jesus. E Deus falou comigo esses dias. É claro que o pastor não quer que ninguém saia. Um dos momentos mais difíceis, pastor, é quando ele vê alguém saindo. Mas esses dias eu estive orando e estive insistindo. Aí o Espírito Santo falou comigo: não insista para ficar quem já saiu. Não insista para ficar quem já não tem o coração nesse lugar. Mas Deus vai levantar, ombreado com essa causa, e ombreado comigo, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, homens e mulheres comprometidos com a causa do Senhor. Pastor, mas está duro demais. Pastor, mas às vezes o senhor aperta demais. Ei,
Fique tranquilo, nós estamos indo para o céu, e para entrar no céu tem que ser desse jeito. Agora, se você estiver no lugar que estão dizendo para você fazer o que você quiser fazer, fique esperto, porque ele vai te levar para o inferno. Agora, se você quiser seriedade, quiser ir para o céu, é aqui que nós vamos pregar a palavra do Senhor e dizer a verdade que precisa ser dita. O meu ministério, ele não está baseado em quantidade de pessoas, nem quantidade disso. Ele está ancorado no Senhor e na palavra de Deus. Deus tem levantado e vai continuar levantando homens e mulheres fiéis desse lugar, que não abandonam a obra do Senhor, que não abandonam a causa do Senhor.